devemos persistir em buscar ao Senhor em oração, pois no momento oportuno teremos a confirmação do que buscamos, porém a maneira como oramos fará toda a diferença para que a porta se abra ou não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo. Peço alguns minutos da sua atenção para expor um estudo que vai mudar sua percepção sobre as orações que você faz diariamente. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos que postamos. Vejamos o texto base do nosso estudo de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Nesta palavra, nos é ensinado como devemos agir diante de Deus em razão de sermos atendidos ou não em nossas petições. O verso traz uma forte argumentação para que possamos obter os resultados desejados. Insistência: se pedirmos, nos será dado, mas somente se o fizermos corretamente. As pessoas se frustram porque estão há tanto tempo buscando algo de Deus e não encontram. Estão há tanto tempo pedindo e Deus não responde. E o resultado é que desistem, desanimam, ficam desapontadas com o Senhor, ficando descrentes que o Senhor exista e que se importa com elas. Mas na verdade é que estão fazendo errado, estão orando errado, até mesmo sem saber, achando que estão certas. Queremos mostrar 4 erros que você pode estar cometendo e que estão impedindo você de receber aquilo que você está pedindo ao Senhor. Primeiro erro: oração repetitiva. Fazer orações que são vãs repetições, Deus não ouvirá. Pois se você crê que Deus existe, então, se Ele é real, sua oração deve ser também real. Você deve falar com Deus, conversar com o Senhor, expor sua situação, não repetir frases vazias sem um significado. Deus está pronto a te ouvir. Ele sente muita alegria em te ouvir. Vejamos o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8, que nos diz: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Deus te ouvirá. Pode falar com Ele, expor suas dores, suas dificuldades, seus sonhos, suas alegrias, que Ele te ouvirá e te atenderá. Segundo erro: oração de barganha. Outra coisa que Deus não aceita é você passar momentos falando com Ele dizendo: se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der isso, eu dou aquilo. Deus não responderá a uma oração como essa. Não ore assim. Você, na verdade, estará pecando diante de Deus. Você acha que Deus não te conhece? Não sabe das suas falhas e limitações? Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não te der o que você está pedindo, Ele continuará sendo Deus. Veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ore ao Senhor com ações de graça. Agradeça mais, pois Ele sabe do que você precisa. Se alegre na presença de Deus. Terceiro erro: oração de momento. Se você está necessitado de uma resposta, de uma bênção, se fizer apenas uma oração, você acha que já está de bom tamanho? Acha que é suficiente? Sua oração não será atendida. Na verdade, é preciso ter persistência.
Da mesma forma que nos alimentamos todo dia, porque o nosso corpo necessita, a oração também deve ser todo dia, em todo momento, em espírito, não só por causa de uma resposta, mas para se cultivar um relacionamento com o Senhor. Vejamos o texto de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 7, que vai esclarecer este ponto de vista. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me oportune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então a chave para ser respondido, ser abençoado, é cultivar uma vida de oração diária, persistindo, pois os benefícios serão mais do que você pode imaginar. Quarto erro: oração sem fé. Se você está falando com Deus, no mínimo é preciso ter fé que Ele existe e que te ouve. Senão, qual o sentido de se recolher em seu quarto, calejar seus joelhos, passar horas e não crer que Deus pode te ouvir, que Ele pode fazer um milagre acontecer em sua vida ou que Ele realmente existe? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vejamos também o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que nos diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se você não orar com fé, acreditando no que está dizendo e para quem está pedindo, será como se estivesse recitando um texto qualquer para as paredes do seu quarto. Desta forma, você estará perdendo o seu tempo precioso. Eu peço, por favor, se você se enquadra em alguns dos erros que apresentamos, mude imediatamente sua forma de falar com Deus, pois a oração é falar com Deus. E você tem essa liberdade conquistada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Peço agora a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. É muito simples. Inscreva-se no canal, deixe o like no gostei e ative as notificações. Nos ajude a alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus. Eu sou André Bernardo. Até o nosso próximo encontro.